Bem-vindo ao Invasa em Foco, o podcast dos profissionais da água mineral natural. Eu sou José Miguel Vilela, engenheiro de Minas e sócio da Cave Consultoria. Aqui a gente conversa sobre os desafios reais da indústria de água mineral no Brasil, do chão de fábrica à legislação, da fonte ao rótulo, do laboratório ao mercado. Nosso objetivo é profissionalizar, atualizar e conectar esse ecossistema. Indústrias, fornecedores, especialistas e órgãos reguladores, com conversas francas, exemplos reais e lições práticas. Cada episódio é uma aula. Esse episódio é patrocinado por IG Máquinas, referência em equipamentos e soluções para invase de águas minerais, e é produzido por Cave Consultoria. Neste primeiro episódio, recebemos Roberto de Almeida Ferreira da Silva, proprietário da água mineral da Flora, de Mococa, São Paulo. Roberto não é só um empresário, é alguém que viveu os desafios reais de quem quer fazer água mineral com qualidade. Erros caros, decisões difíceis e muita aprendizagem no chão de fábrica. Hoje, nós vamos tentar extrair tudo isso dele. Vamos entender como se constrói um negócio sustentável neste setor. E mais importante, quais são os erros que você nunca mais vai querer ver. Roberto, bem-vindo ao Invasa em Foco. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade, viu, Miguel? Que isso, é um prazer ter você aqui no primeiro episódio. E vamos começar. Quando foi e o que foi que te deu esse momento, esse desejo de querer trabalhar com invase de águas, né, a água mineral? Quando você olhou para uma garrafa, primeira vez, falou, é com isso que eu vou trabalhar. Não, quando eu me formei em medicina veterinária, eu fui para a fazenda e logo assim, no escritório da fazenda, eu vi várias fotos do meu avô invasando água em 1930, 1940, onde ele invasava em garrafões de vidro e tampava com rolha, mas era um invase todo manual, e levava para a cidade em carroça e tal. E eu vi várias matérias a respeito da fonte de água mineral da Santa Cândida, onde a gente percebia que era uma água de altíssima qualidade, e inclusive várias matérias no jornal da Mococa falando da qualidade da água. Então eu resolvi explorar essa oportunidade. E você que começou mesmo, do zero? Ou foi seu? Aí eu comecei, pai? Meu pai me ajudou, porque era um investimento que eu não tinha condição de fazer no momento. Uhum. Então ficou meu pai, eu e meu cunhado de sócio. Uhum. E aí começamos a trabalhar com a linha de 10 e 20 litros, somente nessas duas linhas, de 10 e 20 litros retornáveis. Desculpa, quando começou mesmo? 1986. Sim. Você iniciou o invase nesse ano. Exatamente. Bom. E, na realidade, quando eu comecei, para falar a verdade, eu iniciei assim, praticamente sem conhecimento nenhum, que eu acho que hoje, assim, a maioria dos que começaram ou começam, às vezes, não tem muito conhecimento do negócio. E então, a gente, depois que começa, a gente vê que não é tão simples assim, né? Qual era seu maior sonho quando você começou? Olha, eu queria montar um negócio e achei que a água seria a solução. Então, é uma coisa assim que eu me apaixonei já logo no começo, e eu nem visava assim, tanto crescer, eu visava assim, ter um negócio. Uhum. E tanto é que eu fui crescendo devagarzinho. Eu estou no mercado há 35 anos e foi tudo assim, passo a passo. Eu não entrei com tudo, sabe? E você teve algum susto no começo, alguma dificuldade que você gostaria de compartilhar para ajudar, né, novos empresários que estão começando nesse setor? Alguma coisa assim que você direciona? Fala, olha, passei por esses desafios. O desafio, assim, para o início, por exemplo, né? Então, vamos supor, quando você tem um negócio que você tem sócio, é sempre meio complicado, assim, porque às vezes um vai para um lado, o outro quer outra coisa. Então, assim, tem que ver bem com quem você vai fazer a sociedade. E, se possível, né, você não ter sócio, porque sócio, assim, normalmente é problema.
E outra coisa que eu acho também complicado, que ninguém no começo leva em consideração, é como você vai colocar o teu produto no mercado. Então eu percebo assim que o pessoal monta uma fonte de água mineral e esquece do principal, que é assim, como que você vai comercializar esse produto. Então a dificuldade hoje é você colocar esse produto no mercado. Então, por exemplo, você vai conversar com um distribuidor, ele já tem lá 2 ou 3 marcas de água, aí ele pergunta, mas por que eu vou pegar a sua? Então você acaba tendo que fazer uma negociação, às vezes, que não é... Vira uma guerra de preço. Exatamente, né? Satisfatória para você e você vai se complicando às vezes, né? Sim. E outro ponto também é que quando você começa, às vezes você vai conversar com o distribuidor, você começa a falar, não, eu te dou exclusividade. Mas aí depois a cidade começa a aumentar o número de distribuidores e você fica preso àquele distribuidor. Então eu tenho um exemplo, por exemplo, na minha cidade de Mococa, tinha 3 distribuidores. Aí eu dei exclusividade para um. Depois de uns anos já tinham 10 distribuidores. E aquela venda lá do meu distribuidor, que representava 30% da cidade, aí começou a cair para 10%. Então você tem que arrumar outra estratégia para você não perder mercado, você entendeu? Sim. Qual foi o grande problema que você teve na sua trajetória? Então, um dos problemas que eu já citei foi a questão da sociedade, que depois eu terminei. Hoje é só você, né? Hoje só sou eu. Uhum. Outra coisa é você, às vezes, querer inovar sem conhecer bem o mercado. Então, por exemplo, se você não tem condição de fazer uma pesquisa de mercado para um lançamento, o ideal é você seguir os grandes. Então, eu me lembro que eu fui acho que o segundo a tentar fazer um lançamento de água saborizada uns 10 anos atrás e, na realidade, foi um fracasso. Então, às vezes você acha que... Por que foi um fracasso nessa? Porque a minha água saborizada ela não era gaseificada, né? Porque foi na época do lançamento da H2O. Então, como eu não tinha um mapa, e se você gaseificasse a água saborizada, era considerada como se fosse um refrigerante. Então, na realidade, eu fiquei sem o gás e é um produto que não teve venda. Não teve venda, entendi. Já teve algum momento que você pensou em desistir? Não, desistir não, porque o mercado de água foi sempre ascendente. Todo ano eu consegui crescer. Mas agora eu percebo assim que Nos seus 35 anos, todo ano você cresceu. Todo ano fui crescendo, porque foi o que eu te falei, eu nunca fui de uma vez, eu fui passo a passo, sentindo o mercado. Então eu comecei com uma máquina de 20 litros, aí depois eu passei por uma segunda máquina, depois eu comprei uma máquina de copo, depois uma segunda máquina de copo. Aí eu fui para o descartável devagar, depois eu fui para... aumentando a linha para gaseificada, depois eu fui para o suco, mas tudo devagar. E eu percebo hoje assim que com o número de fontes que estão sendo abertas, a oferta está maior que a demanda. Eu ia fazer esse questionamento. Então, esse é um problema assim que eu fico assim preocupado, porque está com muita oferta no mercado. É a guerra do preço, né, que a gente já tinha falado. Exatamente. E você acha que isso vai piorar ou você acha que os médios e os grandes players vão comprar os menores ou não vai ter a necessidade de compra, o pessoal vai desistir? O que é a sua visão sobre Olha, isso? eu acho que a introdução agora do selo fiscal em São Paulo vai atrapalhar muito essas empresas pequenas que não têm produtividade e que não tem escala de produção, porque os preços nossos, dos pequenos e médios, se aproximaram muito dos grandes players. Então, está muito próximo do preço, por exemplo, da Minalba, da Cristal. Então, assim, os pequenos, ou eles vão ter que inovar,
partir para alguma outra solução, tipo adicionar coisas na água, sei lá, fazer umas coisas diferentes. Aumentar o portfólio de produtos. Aumentar o portfólio. Sim. E eu acredito que vai dar uma reduzida no número de fontes no estado de São Paulo, eu acho. Só para poder ajudar, né, principalmente os pequenos players, né, e quem está começando, você acabou de falar que você foi fazendo tudo aos poucos, né? Foi devagar, um passo de cada vez. Mas quando que você percebia que era o momento de você implementar uma melhoria, uma mudança? Era demanda dos distribuidores? Então, Miguel, o problema assim, quando eu comecei, era um mercado totalmente diferente, porque é ao contrário do que está hoje. Então, por exemplo, você chegava em Lindóia, Serra Negra, por exemplo, tinha filas e filas de caminhão para carregar, 20 e 10 litros. Quando eu comecei com 20 e 10 litros, simplesmente eu falava, olha, eu tenho horário tranquilo aqui para o carregamento, então o pessoal ia lá, carregava. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, às vezes, na primeira linha lá, às vezes eu trabalhava até 10 horas da noite. Então, você vê como que tinha falta de fonte de água mineral. E aí eu percebia também que às vezes o distribuidor não ia lá na fonte porque faltava o que você falou, o portfólio. Então às vezes ele queria o copo, então ele às vezes não ia na minha fonte porque tinha que ir na outra para pegar o copo ou pegar o descartável. Então eu percebi assim que você tinha que ter a linha completa. Então hoje nós temos uma linha completa e se o distribuidor for na fonte ele vai encontrar a linha completa de água mineral. Aí tem os outros produtos, né? O suco que você tem. Você tem suco. Quantos sabores você tem lá? Olha, o suco nós temos hoje acho que uns 8 sabores. E também nós temos tanto o 390 ml quanto 1,5 litro. E achei interessante essa perspectiva que você falou, que você disse que nos seus ano após ano dos 35 anos você cresceu. Mas também você mostrou uma realidade de mercado onde você tinha uma demanda maior, principalmente por galões, né, os retornáveis. Mas agora essa demanda não é como era antes, mas você continua crescendo em faturamento. Você acha que é só o portfólio? Não, é o portfólio e você tentar buscar novos mercados. Mas, por exemplo, esse ano e o ano passado eu já não cresci mais como eu estava crescendo. Então, eu praticamente dei uma estabilizada. Foi por isso que eu estou sentindo que o mercado está meio saturado. Então, eu estou buscando outros mercados, por exemplo, a parte de marketplace. Hoje eu estou em todos os canais. Interessante isso. Hoje, por exemplo, a minha marca é líder no Mercado Livre de venda de descartável, da linha de água. Então, tem uma demanda boa aí nesse marketplace para água. Então, é um canal que tem que ser explorado também. Você saberia por cima, assim, quantos por cento que representa? É uma venda pequena ainda, mas Mas tem potencial. Mas tem potencial, mas é interessante, por exemplo, que eu estou vendendo hoje para o Acre, eu estou vendendo para Rondônia, eu vendo para Bahia. Você está aproveitando a logística do Mercado Livre. Exatamente. E também, às vezes, até para fazer troca de produto, você entendeu? Porque, por exemplo, às vezes você tem que fazer uma troca de um produto em Minas Gerais, aí eu troco pelo Mercado Livre. Falo, você entrega lá 4 fardos. Sim. Mas com essa parte tributária tão complicada no Brasil, então, por exemplo, você tem uma ideia, para cada estado eu tenho que fazer os impostos diferentes. Então, para cada estado você tem que ter uma tabela de preço que é super complicado. Mas essa demanda do marketplace é mais para consumidor final direto, né? É consumidor final. É consumidor final. Você vê um potencial aí, então, para você aproveitar essa estrutura de logística desses grandes players de marketplace. Exatamente. Amazon. Exatamente. Interessante isso. Vai ser interessante. Eu estou até na Shopee, eu tô em todos. Eles têm um grande diferencial da gente porque eles têm a venda direta. Então, por exemplo, você pega uma Minalba, você pega uma Cristal, ele já tem entrega. Então, acontece que o distribuidor tem que ficar com uma parte dos custos dele. Sim. Então, o nosso produto acaba chegando, às vezes, no ponto de venda, às vezes até mais caro do que eles. Entendi. Você entendeu?
E vocês não têm venda direta? Não, nós não temos totalmente dependente de distribuidor. Nós somos totalmente dependentes de distribuidor. É uma coisa que pode ser que mais para frente, assim, pode ser que seja uma tendência também você fazer essa venda direta. Para você poder agregar valor, você entendeu? Sim. Aí, duas coisas muito importantes que você falou aqui. Primeiro, aproveitar essa demanda crescente do marketplace e talvez migrar para cortar alguns intermediários, né? Você ir direto. Exatamente. Isso é uma forma de... O problema é o investimento, né? Você ter uma estrutura própria de logística. Não, então essa parte aí, porque o problema da água justamente é isso, né? Que ela tem um valor agregado muito baixo, então a logística pesa demais. Até se a pessoa um dia for pensar em montar uma fonte de água mineral, eu acho que o interessante é ele até pensar sempre em montar uma fonte perto do mercado consumidor, porque a logística pesa demais. Sim, e geralmente próximo de grandes centros, né? Exatamente, próximo de grandes centros, exatamente. Está cada vez ficando mais difícil essa condição. Da questão dos problemas que você passou, aí você comentou sobre essa parte da distribuição própria. Por que você não investiu nisso? Então, no começo, eu até investi em uma frota de caminhão, mas para entregar para o distribuidor. Entendi. Mas eu tive vários problemas com essa frota, porque eu não tinha assim, um pessoal especializado em logística para acompanhar esses caminhões. Então, eu tive muito problema com motorista. Pra você ter uma ideia, o cara ficava parado no pedágio para ganhar mais horas. Trocava pneu do caminhão, os caminhões batiam. Então, assim, eu tive muito problema com o caminhão. Aí chegou um dia lá, um belo dia, eu acabei vendendo todos e realmente estava pesando muito. Quando eu acabei com essa frota aí, me aliviou muito essa parte de... Assim, eu comecei a ter até um lucro maior. E não é algo que está no seu radar para retornar? Não, não é. Mas eu acho assim que a pessoa que for pensar em montar isso aí tem que ter uma pessoa especializada. Que hoje você tem assim os aplicativos que são super modernos, né, que controla a frota, sim, tal, sim. E que na minha época lá eu não tinha nada disso, né? Então pode ser que hoje seja bem mais viável, né? Sim, sim. Tem muitas ferramentas e nós vamos falar disso no último bloco sobre o que a gente prevê para o futuro, né? Então, assim, de forma geral, para a gente resumir esse primeiro bloco da entrevista, o que você passa de lição fundamental de todo esse seu período aí de 35 anos? Você já falou de algumas, mas vamos pensar eu acho assim grande... eu acho que o grande lance hoje é a pessoa que for entrar no mercado de água mineral, ele tem que primeiro buscar conhecimento. Ele não entrar assim meio de supetão e ver se esse tipo de negócio é um negócio ideal para ele. Porque eu vejo hoje muitas pessoas, às vezes, entrando no mercado sem conhecimento nenhum e para montar uma fonte de água mineral, você tendo dinheiro, você monta. Agora, colocar água no mercado, aí já é outros 500. Se você fosse começar a Flora hoje, com todo esse conhecimento que você tem, como você faria e o que você faria de diferente? Bom, como eu já tinha falado antes, eu tentaria montar essa fonte num local, né, onde tivesse um mercado consumidor maior. O acesso à fonte também é muito importante, porque os caminhoneiros reclamam muito quando o acesso não é legal. A planta... Você fala porque muitas fontes têm uma estrada de terra, né? E às tem vezes... casos de 35 quilômetros, 40 quilômetros de estrada de terra para poder chegar aí numa a mercadoria, o caminhoneiro já começa a reclamar para o distribuidor, aí o distribuidor já fala, então vamos pegar em outra fonte. Os pallets já começam também a dançar, a mercadoria já não chega perfeita para o distribuidor. Mas isso seria uma dificuldade para você. Você está inserido numa região então, que ela é densamente populosa. Na realidade... Você não mudaria o local. Não, por exemplo, eu estou na região de Ribeirão Preto, né, que é o foco, né? Se eu tivesse assim, por exemplo, praticamente
dentro de Ribeirão Preto seria outros 500, né? Mas assim, a minha região eu acho interessante porque eu pego o sul de Minas, né? E pego uma parte de São Paulo. Então, foi o que eu te falei, o acesso da fonte também é muito importante. A planta também tem que ser, você contratar gente assim, profissional para fazer uma planta que tem um fluxo de produção. E já prevê um crescimento. E né? já prevê um crescimento, Porque a gente vê muitos blocos que vão sendo construídos. Então a minha mesmo é essa. A minha tem 2 blocos. Quer dizer, se fosse um bloco só, a facilidade era outra. Sim. Então, porque às vezes a pessoa vai fazendo sem pensar em nada, né? Então, eu acho que é interessante você ter uma planta bem montada e conseguir formar uma equipe boa. É difícil, né? Você começar passo a passo, né? E devagar, como você falou, prever que você vai chegar. Hoje você está com quantos funcionários? Hoje nós estamos com 80 funcionários e de água nós temos 3 linhas, uma linha de 20 e 10 litros e 3 máquinas de copo. E sopro, você tem sopro? E tem sopro. As garrafas... Só para descartável ou para retornável também? Não, o retornável não. A gente sopra praticamente toda a linha. A única frasco que a gente não sopra é os 5 e 10 litros. Vamos entrar na parte de qualidade, falar um pouco sobre como é que é feito o seu checklist geral de qualidade. Você tem uma estrutura geral dentro da fábrica ou o seu RT de qualidade interno que toma conta dessa estrutura? Como que funciona assim? Então, o seu padrão de qualidade, né? Então, o padrão de qualidade, eu acho assim, então, por isso que é importantíssimo, né, quando você for fazer a captação da fonte lá ou do poço lá, você ter assim tá com profissionais para fazer uma captação bem feita, que já ajuda muito para esse controle de qualidade. Então, hoje nós temos uma certificação da NSF, né, que é uma certificação internacional. Vou te perguntar. E a gente tem um laboratório lá com 2 biólogos e um ajudante. Então, praticamente, um biólogo ele fica só nessa parte laboratorial e a outra pessoa ela fica na parte industrial, olhando, por exemplo, parte de torque, volume de água, se a pessoa está com IPI, se não está, se está com barba, se não está com barba, se está usando toco. Então, ela fica dentro da fábrica lá, tomando conta dessa parte interna da fábrica, né? Então, a gente faz análise na fonte, faz análise nos tanques, faz análise no produto final e essa parte tanto química, tanto biológica quanto química, né? Físico-química. E também a gente faz análise, por exemplo, de controle de ozônio no enxágue dos frascos. Você fala um teste de arraste? Teste de arraste. Para verificar se não está e também passando, verificando se também está chegando essa água ozonizada na lavagem, né? Para ver se está fazendo uma lavagem boa nas garrafas. O teste de arrasto que você falou. Quando chega as embalagens, ela também dá uma verificada, você entendeu? Se não tem nada danificado. Uma validação de fornecedor, né? Exatamente. Isso é um gargalo enorme, né? Isso os pequenos players, a gente vê que é preço, né? Ele não preocupa muito com essa validação do fornecedor. Então, principalmente em garrafões retornáveis, se foi feito algum teste de migração ou não, né? Validar documentações, tipo se o seu fornecedor tem um alvará da vigilância sanitária, por exemplo. Algo simples assim, né? Então, exatamente. Hoje, com essa certificação, a gente é obrigado a fazer isso aí, porque a gente tem que ter todos os laudos da matéria-prima que chega. A gente tem que, vamos supor, guardar todos os lotes durante o período todo da validade do produto. E a gente tem aquele sistema também que... Agora eu até esqueci o nome técnico, tipo assim, para você fazer o rastreamento do produto. Sim. Então, se você tiver um problema lá na frente,
você consegue rastrear onde que está esse lote inteiro, cliente por cliente. Ó, isso aqui foi vendido para fulano, fulano, fulano. Então, se você quiser recolher o produto, você sabe para quem, onde está esse produto. Então, em cima de tudo isso que você falou, eu queria que você me respondesse. O que para você, principalmente no quesito de qualidade, é inegociável? Não, eu acho que essa parte microbiológica e físico-química é inegociável. Então, é como você mesmo falou, existem os pontos críticos, né, que é verificado diariamente, e se algum deles der problema, a gente para a produção, resolve se tiver algum tipo de problema. E é o que eu falei, né? Quer dizer, você fazendo uma boa captação, fazendo o bombeamento, tudo com tubulação de inox, caixa de inox, sala de invase com pressão positiva, todos esses cuidados, quer dizer, dificilmente você vai ter algum tipo de problema, né? O que você acha? Vamos passar para um bloco de tendências, né? Que eu acho que esse aqui a gente tem bastante coisa para falar, né? Sobre embalagem, utilização de inteligência artificial. Mas o que você vê que está mudando no setor de água mineral? O que você vê assim? O que mudou nos últimos 2 anos e o que você prevê para os próximos 2 anos? Porque um ano está acontecendo tanta coisa, né? Não é mais como antigamente. Você que está há 35 anos, sabe? Existe até uma métrica que fala que na década de 90 para trás, acho que foi até a queda do Muro de Berlim, você tinha uma métrica que um ano evoluiria 1 ano de tecnologia. Hoje, a cada 1 ano evolui 10. Não, então, assim, é muita coisa diferente, né? Não, realmente. Por exemplo, nesses 2 anos apareceu 2 embalagens novas para nós lá, que foi a Tetra Pak, né? E a lata, né? Uhum. Eu não sei até que ponto, assim, para pequenos e médios produtor é uma boa, mas existe um nicho de mercado tanto para a lata quanto para a Tetra Pak. E eu acho assim que sempre está tendo inovação. Então, por exemplo, que nem eu te falei, água adicionadas com carboidrato, assim, água com proteína. São inovações. Agora, é que eu sempre falei, a gente tem que esperar os grandes fazer esses lançamentos e ver até que ponto é interessante para a gente, porque a gente querer inovar pequeno e entrar no mercado, às vezes o público não está receptivo às vezes para esse determinado produto. Entendi. Então, você acha que o consumidor final está exigindo essas mudanças? Por exemplo, a água com proteína? Então, exatamente, porque hoje a gente vê que essa geração Z, Uhum. eles querem novidade e querem se identificar com uma determinada marca e entender a marca. Não é como, por exemplo, a minha geração, que é muito ligada a preço, né? Então, por isso que eu falo que tem um mercado para o Tetra Pak, porque eu vejo, por exemplo, às vezes eu vou lá no Starbucks e tem a água, por exemplo, a São Lourenço PET, e tem a Tetra Pak. A Tetra Pak ela é muito mais cara do que a outra. E eu pergunto para a mulher, o que vende mais? É a Tetra. Olha, você entendeu? Entendi. Então, assim, quer dizer, existem os nichos que o cara ele prefere aquela determinada embalagem, né? Ela se identifica mais com aquela embalagem. E a minha geração não, se o que tivesse lá era melhor do preço e tal, acho que o pessoal pegava, né? Então eu acho que hoje está ficando um mercado mais diferenciado. Eu achei interessante essa questão de proteína, né? Essa pegada fitness que tem, né? Então. Que eles falam. Parece que... Você vê algum futuro nisso? Eu acho, tipo com colágeno, eu acho assim que é o que eu falei, a gente vai ter que buscar agregar a água mineral com outros produtos. Então eu vejo hoje, por exemplo, tem fonte já fazendo também produtos para beleza, né? Então, por exemplo, eu vejo tanto a água termal. Água termal, eu vejo, por exemplo, tanto a Ibirá quanto a Lindóia Verão hoje já tem cosméticos com água mineral.
em spray até também. Então, assim, são coisas que a gente E vai... às vezes não adiciona nenhum sal na água, nada. Você usa a sua própria água mineral para borrifar no rosto, para hidratar, Exatamente. dependendo dos sais minerais que tem aquela... Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que aprender a explorar isso. Então, por exemplo, nós estamos aqui em Poços de Caldas, né? Então, você vê essas termas, os tratamentos que tinha antigamente... que são tratamentos todos validados, sabe? E que a gente praticamente não explora. Então, eu acho assim que essa parte de marketing aí a gente vai ter que explorar também esses recursos naturais que a gente tem e ver se, no caso, o DNPM, que ele bloqueia muito essa parte de você poder fazer uma divulgação melhor no rótulo do produto, porque do jeito que está hoje, os rótulos, todas as águas minerais viram um commodity, porque você não pode diferenciar praticamente uma da outra. Então, por exemplo, você vai para a França, por exemplo, eles falam, essa água aqui é interessante para o idoso, explica lá, olha, essa água aqui é interessante para o neném. Quer dizer, hoje a gente os rótulos são todos praticamente iguais. Você não pode explorar, né? Não, você não pode falar nada do aspecto dos minerais do produto. Interessante. Você acha que isso é um grande problema aqui? Eu acho que teria que... Por exemplo, às vezes eu falo, por exemplo, uma vez eu no meu site lá, da minha água lá, eu fui colocar que era os minerais da água mineral são um complemento nutricional, não que resolva. Mas então, por exemplo, para que serve o cálcio, para que serve o flúor, para que serve o magnésio? Eu fui autuado pela vigilância. Pela vigilância, porque eu estava fazendo propaganda enganosa. Quer dizer, então você não pode falar nada do produto. É como você disse, ele é uma commodity, né? Então é complicado, né? Mas é uma tendência, né? Às vezes o consumidor vai pedir isso e a parte regulatória vai ter que se adaptar, né? Exatamente. Qual outro grande gargalo que você vê na regulamentação, na fiscalização? Você já falou do selo fiscal, se você quiser comentar um pouco mais e outras coisas que você observa. Então, eu acho que o selo fiscal, porque ele não é só um selo fiscal, né? Ele é um selo fiscal, ambiental e de procedência, né? Só que eu acho que, se não for para todo o Brasil, eu acho que fica uma concorrência meio desleal. Porque, por exemplo, São Paulo tem. Então, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, eu vendia muito para Minas Gerais, né? Então, depois que eu implantei esse selo fiscal, a minha venda caiu muito. Então, eu acho assim que tinha que ter o selo fiscal para todos os estados, porque eu acho que era para ter uma concorrência... Então, você falou que atende muito o sul de Minas Gerais, né? E seu faturamento nessa região caiu. Caiu. Por conta do preço. Exatamente. E também, por exemplo, tem estado que tem substituição tributária, tem estado que não tem. Então, por exemplo, Rio de Janeiro já não tem substituição tributária. Então, fica muito complicada essa parte assim, tributária, porque cada estado é de um jeito. Então, eu acho que teria que normatizar mais, né, essa parte tributária. E com relação à fiscalização, eu acho que a fiscalização, a gente recebe fiscalização praticamente de todo o setor, porque a gente tem fiscalização do DNPM, tem fiscalização da Anvisa, tem fiscalização... São duas agências, assim, em tese, né? Tirando os outros órgãos, como Corpo de Bombeiro, do AVCB, né? Quer dizer, fiscalizar a gente é super fiscalizado, porque tem vários órgãos fiscalizando a gente. Porque é um alimento e é um bem mineral, né? Então, você tem duas agências que fiscalizam e regulamentam o setor. Exatamente, E tem resoluções específicas, muitas não se convergem, às vezes na nossa consultoria a gente encontra muito isso. Às vezes passou por uma fiscalização da ANM, foi tudo aprovado, deu tudo certo, aí vem a vigilância e ela pega num aspecto que a ANM já tinha aprovado, entendeu? Então, assim,
o empresário fica meio confuso quanto a isso, né? Mas isso aí faz parte do jogo, né? Exatamente, faz parte do negócio, exatamente. Você vê alguma perspectiva de mudança regulatória para o futuro? O que você pensa? Eu, para falar a verdade, nessa área eu não tenho muito conhecimento, viu? Então, eu nem vou dar minha opinião. Mas eu acho que vai ter que evoluir, sabe? Eu acho que vai ter que evoluir mais. Você consegue definir algum risco assim que você acha que ninguém está percebendo no setor? Alguma coisa que é um insight seu? Eu acredito. Não, então, foi o que eu falei para você. O pessoal perceber hoje que é a questão do mercado, né? Que o mercado, assim, ele está mais para... Ele está meio saturado, eu penso. Então, assim, eu acho que uma pessoa que for entrar no negócio teria que pensar umas 2 vezes, porque não é fácil você entrar hoje no mercado do jeito que está. Porque tem muita concorrência, você vai num distribuidor lá, o cara está trabalhando com 4, 5, 6 marcas de água. Você vai no supermercado, eles trabalham com 6 ou 7 marcas na prateleira e normalmente as 6 marcas são as top, então é a Minalba, é a Cristal, é a São Lourenço, essas marcas é a Prata, e aí fica uma marca só para ser dividido em vários distribuidores pequenos, entendeu? E normalmente é aquela quando o supermercado deixa você colocar, e fala assim, mas só que tem que ser o preço mais barato. É o preço de combate, né? Então, às vezes, também não é um mercado interessante, às vezes, você colocar no supermercado, porque a margem fica muito apertada, né? Sim. Então, em cima desses riscos que você já falou bastante, né? De se preparar para, principalmente dos portfólios, a Flora está se preparando para implementar novos produtos? Você já está estudando? Nós estamos estudando, inclusive eu não fazia parte do mapa, né? Então a gente está agora tentando a liberação pelo mapa, porque você estando com o mapa, você tem condição de explorar mais, assim, você tem o portfólio teu aumenta. O mapa é o registro da fábrica e tem o mapa dos produtos, né? Exatamente. Quando você fala que eu não tinha o mapa, era o mapa da fábrica. É o do Ministério da Agricultura, isso, né? O mapa que eu falo do porque hoje nós estamos ligados com a Anvisa. Uhum. Então, por exemplo, que eu estava explicando para você, se você for gaseificar um produto que não seja água, né, que tenha, por exemplo, uma água saborizada, então já entra no mapa. Você tem que ter o registro do mapa. Aí o mapa ele exige um registro de fábrica e um registro de produtos, né? Exatamente. Então, por exemplo, que nem eu estava falando, se você vai fazer uma água com colágeno, uma água com proteína, vai entrar nessa linha do mapa, né? Sim. E agora, um tema que é um pouco polêmico no setor de água mineral, o que você tem a dizer sobre água adicionada de sais? Olha, eu não sou contra a água adicionada de sais, só que eu acho assim que a mesma exigência que faz para a água mineral deveria ser a mesma. E na realidade, a tributação também teria que ser a mesma. Uhum. Porque senão fica uma coisa assim, uma concorrência desleal, né? E também eu acho assim que o mercado tem que entender o que é uma água mineral e o que é uma água adicionada de sais. Porque muitas vezes você coloca na prateleira ali, o consumidor não entende qual que é uma, qual que é a outra. Eu ia te fazer essa pergunta agora, se você acha que o consumidor consegue diferenciar. Eu acho difícil. Então, mas agora, se ficar bem explicado, né, eu acho que aí... Mas eu não vejo problema com as águas adicionadas de sais, viu? É bem polêmico esse tema. Outra coisa também, outra concorrência que eu também acho desleal, porque assim, uma água adicionada de sais, você pode montar uma empresa dentro, por exemplo, dentro de uma cidade. Uhum. Então, por exemplo, se eu quiser montar uma dentro de Ribeirão Preto, eu monto, porque você não precisa ter aquela... Permite o tratamento, exatamente, né? Preservação, porque eu estou dentro de uma área com preservação ambiental,
você tem que ter uma reserva, você tem que cuidar da fonte e tal. E o outro lá, com uma água adicionada de sais, ele pode pegar a água da Sabesp mesmo. Sim. Você entendeu? E fazer a osmose reversa, adicionar os sais e colocar no mercado. Mas é um nicho, né? Que tem Não, é um nicho. E acredito que, como só precisa da Anvisa, né, para água adicionada de sais, você migrar para esses produtos que vai precisar do Ministério da Agricultura, talvez seja mais rápido. O que você acha? Eu acho. Porque a liberação de uma fonte para água adicionada de sais é bem mais rápido, né, do que pelo DNPM, né? O DNPM, né, a ANM já acelerou bastante, né? Eu escutei um caso de não sei se é verdade, né, mas me falaram de um processo em Pernambuco que levou desde a pesquisa, né, do requerimento de pesquisa mineral até a publicação no Diário Oficial da Concessão de Lavra, 1 ano e 7 meses. Eu escutei essa história. Essa de adicionadas? Não. A água mineral. Nossa. Um processo todo durar 1 ano e 7 meses. Porque a minha, por exemplo, durou 7 anos. Não, a grande maioria que tem no sul de Minas, assim, você pergunta, é 12, 15, 8 anos, é isso aí. Mas hoje está mais rápido. Está mais rápido. Hoje está mais rápido. A gente já conseguiu aprovar uma com 3 anos já, desde o... Então, assim, acontece isso, né? Tem que mandar e-mail, tem que ficar em cima, Tem que ficar em cima, porque são poucos fiscais, né? Não é culpa da ANM, é muito defasado, né? Então, assim, mas... Ótimo, Roberto. A gente tá indo muito bem. Então, tem vários insights aí para os empresários, pessoas que estão começando, né? Depois eu até vou querer tentar resumir isso no final das grandes chaves assim que você passou de experiência para que quem estiver assistindo possa aprender, né? Receber algo de valor. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologias, né? O que você acha que a IA, você acha que a inteligência artificial vai fazer alguma mudança de automação? O que você vê na sua visão? Assim? Não, eu acho que a IA assim, por exemplo, principalmente nessa parte do marketing, né? Uhum. Eu acho que vai ajudar muito nessa parte do marketing. E na parte da empresa também, eu acredito que vai ajudar muito também nessa parte de Você controle, fala de automação, de automação, controle. porque eu acho que hoje a gente vai ter que partir cada vez mais para a automação, porque a concorrência ficando mais difícil, você tem que aumentar a produção, baixar custo. Então eu acho que essa parte de automação aí vai ser os robôs e tal. A única coisa é que é muito caro, né? Então, é o que eu falo, a água mineral, ela não te dá uma margem assim tão boa. Então, é o que eu sempre falo para o pessoal, vocês têm que investir assim, mais moderadamente e passo a passo, porque fazer investimento muito alto, depois para você amortizar esse investimento aí, demora muito tempo, né? Exatamente. Então, você acha que a inteligência artificial vai ajudar mais, você falou da parte de automação, dos robôs, mas isso aí eu acho que ainda está um pouco longe, né? Mas, assim, mais na parte do marketing, então, fazer... Eu acho que por os próximos 2 anos, vamos dizer assim, a sua visão de empresário. Porque hoje eu acho que as pessoas assim, esquecem um pouco de investir na parte da marca, né? Uhum. Então eu acho assim que você tem que ter um fortalecimento da marca e então você tem que usar hoje essas redes sociais e o IA ajuda demais assim às vezes até na produção, né, de você fazer uma propaganda legal, né? Nós estamos já caminhando para as perguntas finais, assim, que a gente preparou para esse primeiro episódio. Até nós estamos testando, né? Vamos validar bastante coisa no podcast. Tem o intuito de sempre, cada episódio ser uma aula. Nós elaboramos um checklist de perguntas, assim, meio rápidas, entendeu? Para fazer e você dar a sua resposta. Eu vou falar algumas, aí você me... Por exemplo,
qual foi o prejuízo financeiro que mais te ensinou alguma coisa? Você já citou um pouco, mas vamos tentar... Então, eu acho aquele que eu acho que é quando te você tirou o sono. Então é quando você investe num determinado produto e que você não faz uma pesquisa de mercado, então e esse produto não sai. Quer dizer, então assim você faz todo um investimento em embalagem, em rótulo, prepara a empresa para fabricar esse produto e ele não se torna um sucesso, né? A gente sabe que esse mercado ele vive de muitos mitos, né? E queria saber se você tem alguma coisa que você fala assim, essa verdade não existe no chão de fábrica, isso não funciona dentro da realidade. Olha, os meus amigos ficam falando assim, não, porque o teu negócio é ótimo, porque a água mineral brota do solo e é custo zero. Então, eu acho que o mito é esse negócio do custo zero, porque a água, ela realmente brota, mas ela não é custo zero. Então, assim, hoje, a embalagem, praticamente a gente fala que hoje a gente é um vendedor de embalagem. E não é fácil, assim, você fazer esses custos, assim, para conseguir chegar no mercado com preço competitivo. Qual o comportamento ou atitude que para você é demissão certa na hora? Olha, na realidade, é funcionário assim que não obedece, que não cumpre os seus deveres, né? Então, qualquer um daqueles checklist dos deveres lá, a gente tenta, às vezes assim, hoje pela legislação a gente tenta dar uma advertência, né? E a terceira advertência o cara já vai para a rua. Você fala mais ligado também aos procedimentos operacionais padrão. Exatamente. Quesitos de qualidade, né? Que isso a gente vê, são alguns indicadores de qualidade, de desempenho, de aplicação dos POPs, né? Que muitos dos funcionários às vezes não faz um simples registro, né? Exatamente. Fez uma desinfecção, alguma limpeza de rotina na cabine, no maquinário, e não registra, né? Isso que você falou é super importante, porque esses registros aí que são, por exemplo, quando você faz uma auditoria na empresa lá, todos esses POPs aí, eles são requisitados, né? E se não tiver tudo marcado, e a pessoa também entender por que ela está fazendo aquilo, porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo e nem entende por que está fazendo. É que entendeu? Precisa do treinamento. Exatamente, né? Precisa do treinamento. Elaborar, treinar, aí dá para cobrar, né? Com certeza. Exatamente. Vamos olhar para o futuro, então. Daqui a 5 anos, quem não tiver feito o que vai estar fora do mercado? Olha, eu acho que você marketing, conhecimento do mercado, gestão. A pessoa tem que pensar muito em custo de produção, tem que ter produtividade e eficiência. E o portfólio, o que você acha? E o portfólio também. Tentar fazer um portfólio mais completo. Agora, existem os produtos assim que a gente chama de... Até no mercado financeiro chama vaca leiteira, né? Que são aqueles produtos que são os chaves. E também, às vezes, você aumentar muito o portfólio e você perder o foco assim, do principal, também, às vezes, é complicado. Então, às vezes, você tem aqueles produtinhos lá que te dá uma rentabilidadezinha lá no final. Então, você começa a aumentar tanto o portfólio, porque para você aumentar o portfólio, você vai ter que ter mais envasadora, mais sopradora, quer dizer, você vai ter que ter uma estrutura maior e, às vezes, aqueles produtos lá não agregam tanto como você acharia que agregasse. Entendi. Eu só vou retornar um pouco, que eu esqueci de fazer uma pergunta para você quando você estava falando das embalagens, né? Tá. O que você acha desses... que o galão retornável ele está há muito tempo, já houveram várias tentativas de transformar, revolucionar esse mercado, mas tem algumas que a gente está observando, que inclusive é um cliente nosso, que o dele está dando certo, que é o bag. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, você conhece o bag de 12 litros?
Não, você sabe que tinha uma fonte, agora eu até esqueci o nome dessa fonte, eu acho que ela foi a primeira, mas isso aí já vai fazer uns 20, ela tentou introduzir esse bag. Era um bag com uma caixa de papelão, será que é essa que você está falando? É a água origem, mas ela tá forte, só crescendo, e só trabalha Não, com mas, bag. mas é isso que eu estou falando há 20 Às vezes é outra indústria. Não, era outra indústria, era Serra alguma coisa. Sim. Ele até tentou colocar no mercado. Uhum. E na época lá não pegou. Mas é o que eu falo para você. Hoje o pessoal está muito mais aberto à inovação, tal. Então eu acho assim, por exemplo, eu vejo até no vinho, né? Como que você vê às vezes em filmes, como já tem bag em vinho. Uhum. Eu mesmo, às vezes, eu compro vinho português de 3 litros, assim, já tudo em bag e tal. Quer dizer, então eu acho que é uma alternativa. E também o galão... Porque está estável, né, esse mercado com essa embalagem há quantas décadas, né? E outra coisa também que eu acho que teria que ser assim, pensar, era no 20 litros. Uhum. Pode ser até menor que o 20 litros, mas o descartável. Então, porque você vê, às vezes você vai em determinados países que você vê, né, que o cara está no supermercado lá, ou de 12 litros, 15 litros, mas tudo descartável. O cara vira na geladeira lá e aquele garrafão não retorna mais, entendeu? Uhum. Então, não tem mais aquela coisa de lavagem, de tanta confusão, né? Eu acho que é uma área que teria que ter pensar em inovação. É interessante porque que ainda não, depois de tantas décadas, ainda não surgiu uma alternativa, né? Porque se você pegar toda a cadeia, dá muito trabalho, né? Nossa, essa cadeia dá muito trabalho. E... Quer dizer, só do produto não ter que voltar, né, para a empresa, Sim. né? Então, eu acho que é uma alternativa boa, sim. Bom, Roberto, se a Flora deixasse de existir amanhã e sobrasse apenas uma garrafa na prateleira com um bilhete seu para o próximo empreendedor, o que estaria escrito nesse bilhete? Não, pode ir que vai dar certo. Ó, não desiste. Não desiste. Coisa boa. Então, Roberto, muito obrigado aí por você compartilhar tudo isso, essa experiência com a gente, né? A gente tinha planejado esse episódio próximo aí de 1 hora, né? E eu queria só, então, resumir 3 ações, assim, principais, né, da sua experiência que a gente falou aqui. Eu acredito que foi a questão do portfólio, né? Você falou da logística, achei muito interessante de explorar esse nicho dos marketplaces, que vai direto para o consumidor final, e você aproveita a logística dessas grandes empresas, né? Exatamente. E você quer me ajudar a recordar um ou outro? Nós Não, falamos do portfólio. Da parte de gestão, né? De gestão, inovação, o marketing, né? Reforçar sempre a marca. Uhum. E eu acho que é um conjunto, né? Porque eu acho que a empresa assim, de água mineral ela é complexa. Viu? Às vezes o cara pensa que é simples, mas não é. Envolve muita coisa. Então, E o problema é que, normalmente, tanto as pequenas quanto as médias, você não tem aquele igual uma empresa grande que tem vários departamentos. Tem um departamento de marketing, tem um departamento tributário, tem um departamento... Então, você tem que entender um pouquinho de tudo, você entendeu? Então, isso aí que, às vezes, te pesa. Você tem que atender, às vezes, distribuidor, você tem que atender fornecedor, você tem que resolver problema de fiscalização... Muitos proprietários, às vezes, até dirigem o caminhão. Então, exatamente. Eu conheço alguns. Então. Faz entrega. Não, quando eu comecei, eu ajudava lá a carregar caminhão. Eu e a minha esposa. Então, no começo, você entendeu? Então, é complicado. Mas essa do marketplace também, você falou, só para reforçar, que eu quero trazer esses aspectos, né, para quem está assistindo, que foi a do aproveitar no futuro essa brecha de fazer o marketing... a distribuição própria. Exatamente. Também é outra coisa que eu acho... Você está enxergando isso como um gargalo que possa direcionar eu acho que vai chegar uma parte assim... porque o distribuidor ele fica com uma parte e ele também tem que pagar os vendedores. É super complicado. Então, às vezes,
nos centros que você estiver mais próximo. Não precisa fazer a distribuição em toda a região, mas os que estiver mais próximos, se você puder assumir, eu acho que você vai agregar um valor razoável no teu negócio. Legal, perfeito. Muito obrigado, Roberto. Aí a gente preparou aqui a IG Máquinas, a patrocinadora desse episódio, ela forneceu um presente para você. Não, inclusive eu tenho um carinho especial pela IG, porque o meu início foi com as máquinas da IG, né, que eu estava falando dos 20 e 10 litros, e até hoje a minha linha de invase de retornável é da linha da IG. Sim, eles são muito bons. Produção, por favor, traz o presente. Obrigado. Esse é o seu presente da IG. Ah, vamos abrir. Deixa eu te ajudar. Me ajuda aqui, Leão. Isso. Bem bacana. Nossa, que bacana. Esse é um kit churrasco. Você gosta de comer carne, né? Nossa, adoro. Não é vegano, não. Não sou vegano. Então tá bom. Nossa, olha que bonito, né? Nossa, super legal. Super bacana. Que bom. Gostei muito. Bom proveito. Depois você olha com calma. Tá. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma excelente oportunidade ter você aqui com toda a sua experiência. Vai ajudar muitas pessoas, com certeza. É o objetivo desse podcast. Miguel, eu agradeço o convite e eu estou sempre à disposição. O que vocês precisarem, eu estou ali à disposição. Sim. Muito obrigado. E até uma próxima. Nós vamos fornecer um episódio a cada 15 dias agora, nesse primeiro bloco do Invase em Foco. Muito obrigado e até uma próxima.